Glória a Deus, estou feliz por mais um dia, por trazer a palavra de Deus mais uma vez para você, que hoje a palavra de Deus se encontra em Apocalipse capítulo 21, amém? Você que me acompanha aqui no YouTube, né? Aleluia, louvo a Deus primeiramente por Deus ter me dado força, né? Por estar aqui trazendo a palavra de Deus a todos, as famílias, todos os corações, de grande a pequeno, aleluia, glória a Deus, todos os irmãos e irmãs de grandes a pequeno, aleluia. Nós estamos, aleluia, glória a Deus, no capítulo de Apocalipse, capítulo 21 de Apocalipse, e eu estou feliz, aleluia, porque nós conseguimos, eu consegui, né, com a ajuda de Deus, aleluia, e de todos que me acompanham aqui no YouTube, né? Ler a Bíblia aqui através dos leitores de telas, aleluia, glória a Deus, através dos leitores de telas, a gente, aleluia, acompanhando a Bíblia do, aleluia, Gênesis a Apocalipse. Hoje é o último capítulo de, aleluia, Apocalipse, e eu já louvo a Deus por tudo, aleluia, por Deus ter, aleluia, glória a Deus, permitido eu chegar até aqui, né? Eu quero falar para você que você também consegue. Eu mesmo deficiente visual, com as minhas limitações, consegui ler a Bíblia inteira, aleluia, glória a Deus, com a força de Deus e do Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus. Você também consegue, irmão, mesmo através aqui dos leitores de tela que, aleluia, vai passando a palavra para mim, aleluia, glória a Deus, e a gente vai lendo, aleluia, através dos leitores de telas, Jesus e também do TalkBack, aleluia, glória a Deus. Então esses são os leitores de telas, né, que eu uso aqui para poder ler a Bíblia, amém? Glória a Deus. Então você também consegue, irmãos, não coloca, aleluia, impedimento nas coisas, você consegue, tá bom? Então essa palavra, espero que essa palavra tocou aí em você e que você sabe, que você entenda que você consegue e que ninguém vai abater a sua fé. Não deixe ninguém abater a sua fé em nome de Jesus. Então vamos para a palavra de Deus hoje, que se encontra em Apocalipse, aleluia, glória a Deus, 21. E você que não é inscrito ainda, se inscreve, continua conosco, deixa o seu joinha e vamos para a palavra de Deus no Apocalipse capítulo 21, e o versículo 1 já começa assim: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. No versículo 2, e vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, adereçada como uma noiva ataviada para o seu noivo. Aleluia, Senhor. E o versículo 3, meus irmãos, e ouvi uma grande voz vinda do trono, que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Oh, glória, né, meus irmãos? Irmãs em Cristo Jesus, Deus é bom, Deus é poderoso, aleluia. Não é diferente no versículo 4, meus irmãos, porque no versículo 4, aleluia, Senhor, vai falar assim: ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, e nem haverá mais pranto, e nem lamento, e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia, eu creio que Jesus está falando com alguém aqui. No versículo 5, e o que estava assentado sobre o trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são
fiéis e verdadeiras. Aleluia, Senhor. No versículo 5, meus irmãos, aleluia, vai falar que e o que estava assentado sobre o trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o versículo 6, aleluia, disse ainda: está cumprida. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, e graças, aleluia, glória a Deus, eu vou repetir para entrar na sua mente. No versículo, aleluia, 6, eu vou repetir. Disse-me ainda: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aleluia. No versículo 7 também vai falar que aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Aleluia, Senhor. E o versículo 8, meus irmãos e irmãs, vai falar que: mas quanto aos medrosos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos adúlteros e aos feiticeiros e aos idolatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Aleluia, glória a Deus. No versículo 9, e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. No versículo, aleluia, 10, meus irmãos, aleluia, vai falar comigo e fala também com você. E levou-me espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 11 também fala: tendo a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como se fosse jaspe cristalino. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 12 vai continuar falando: e tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Aleluia, Senhor. Também no versículo 13, meus irmãos, aleluia, vai falar assim no versículo 13: ao oriente havia 3 portas, ao norte 3 portas, ao sul 3 portas, e ao ocidente 3 portas. Aleluia. No versículo 14, o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aleluia. No versículo 15, e aquele que falava comigo tinha medida uma cana de ouro, para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. Aleluia, Senhor. Deus de poder e de glória. Vamos para o versículo 16, porque no versículo 16 vai falar assim:
a cidade era quadrangular e o seu comprimento era igual à sua largura. E mediu a cidade com a cana e tinha ela 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Alabasta. E o versículo 17, irmão, também mediu o seu muro e era de 144 curvados, segundo a medida de homem, isto é, de anjos. E o versículo 18, o muro era construído de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro limpo. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E o versículo 19 fala comigo e fala também com você. Aleluia. Fala no versículo 19. Os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. Aleluia, glória a Deus. No versículo 20, aleluia, Senhor. O quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisopátio, o décimo de jacinto, o duodécimo de ametista. Arabassúbia, cantarabacébia. Irmãos, aleluia, não é diferente, porque no versículo 21, aleluia, glória a Deus, vai falar, aleluia, assim, as 12, aleluia, glória a Deus, no versículo 21, as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era de uma só pérola, e a praça da cidade era de ouro puro, transparente como vidro. No versículo 22, meus irmãos, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Aleluia. E o versículo 23, a cidade não necessita nem do sol, nem da lua, para que nela resplandeçam, porém a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Oh, glória a Deus! E o Senhor está aqui, aleluia! E Ele está aí também onde você se encontra, meu irmão, nessa hora. No versículo 24 fala que as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. Aleluia, Senhor. No versículo 25, as suas portas não se fecharão de dia, e noite ali não haverá. Aleluia. No versículo 26, e a ela darão a glória e a honra das nações. Aleluia, Senhor. No versículo 27, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica a abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia, Senhor. Aleluia. Vou repetir esse versículo 27. Aleluia. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica a abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia, irmãos. Aleluia, Senhor. Esse foi
capítulo 21 de Apocalipse, do versículo 1 ao versículo 27. Quero fazer um apelo para você que não é crente, você que não é cristão ainda. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, meus irmãos, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. E Jesus está voltando e Ele quer te salvar. Aleluia. Jesus não quer que você vá para o lago de fogo. Aleluia. Então Jesus quer te salvar. Aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Que Jesus possa abençoar a todos.